Pronto, ok? Então, eu estava falando do eu, né? E essa instância que Freud vai ler como tendo dupla inscrição, porque ela não é toda consciente, e a partir daí não é possível coincidir, por exemplo, o eu com a consciência, entendeu? Então, é por isso que ele vai constituir uma nova instância. E eu falei na aula passada que, além desse motivo, também tem a questão de que alguns sintomas ou alguns fenômenos sintomáticos, eles não estão remediados. Caiu para todo mundo? Sim. Está difícil. Perdeu de novo, foi? Voltou agora. Caiu, mas voltou. Eu só Vocês acho... escutaram até onde? Acho que você ia falar sobre remediar. Não, eu ia falar sobre. Eu falei, né, por que Freud estabeleceu essas novas instâncias psíquicas, era isso que eu estava falando, né? O motivo pelo qual ele fez isso, que é justamente porque apenas pensar no aparelho psíquico enquanto os lugares consciente, pré-consciente, inconsciente, não era suficiente para responder a questões que ele se deparava na clínica, que tinham alguns sintomas, né, que respondiam a causações outras que não eram do eu, que é esse que traz os conflitos entre desejos conscientes e inconscientes, né? E estava falando também do eu, que o eu não é todo consciência, que, portanto, não é possível coincidir, né, o eu com o consciente. Não é possível coincidir o eu com aquilo que é consciente, porque tem parte do eu que é inconsciente. Foi isso que a gente mais ou menos tratou na aula passada, né? Diga, Jefferson. Professora, se eu não me engano, eu não me lembro qual foi o livro dele. Sim, vai falando. Ele fala sobre uma primeira tópica e depois ele fala sobre uma segunda tópica. Não é nesse texto aqui, não é nesse texto. É em outro, eu não consigo me lembrar o nome. Qual era? Sim, mas qual é a sua questão? Diga, em relação àquilo que a gente está discutindo. Aí, é nesse momento que ele faz, tipo, deduz que, poxa, numa primeira tópica não é possível explicar tantas outras coisas, e por isso vem a questão do eu, o id, supereu. Sim, mas eu expliquei isso justamente na aula passada, não foi? Falei da primeira tópica e da segunda tópica. Eu comecei a aula, aliás, falando disso, né? Exatamente o que você está dizendo, né? Que não é possível explicar todos os fenômenos clínicos que ele se deparava na sua clínica. E que também, teoricamente, não é possível explicar, por exemplo, o eu apenas coincidindo com a consciência, porque tem parte do eu que é inconsciente. E quais são essas partes do eu que são inconscientes? A gente falou disso também na aula passada. Mas eu vou retomar, porque é justamente quando ele vai falar, né, sobre que o eu ele é um processo de identificação, de identificações, né? Vocês estudaram isso no narcisismo primário, que o eu é um eu corporal, né? Inclusive ele repete essa questão aqui, só que ele vai acrescentar novas discussões em relação a esse eu que é um eu corporal, né? Aqui nessa minha versão, na página 38, lá embaixo, ele diz: o eu é, sobretudo, um eu corporal, mas ele não é somente um ente de superfície. Ou seja, ele não é apenas consciência, ele é um eu corporal na medida em que ele também se forma a partir de uma imagem projetada, né? Algo que é subjetivo, que não é uma coisa que você pode pegar, né?
uma ideia, digamos assim, de um todo, né? que se diferencia de uma massa amorfa, que a princípio Caiu de novo, professora. projeções de ideais, né, daquilo que se espera do sujeito, né, do que ele vai poder se identificar com as figuras ideais, né? Então, é isso que ele vai explicando aqui. Como é que essa relação do eu com a consciência, com o inconsciente, foi mais ou menos isso que a gente tratou bastante na aula passada. E uma parte do eu é constituída naquilo que ele chama, lá inclusive no texto do narcisismo, de ideal do eu. Né? Vocês lembram disso, eu ideal, ideal do eu. Inclusive, nessa versão que eu uso aqui, que é a versão do Hans, tem até uma errata que eles colocaram no livro, porque aonde está escrito eu ideal, não é eu ideal, é ideal do eu, porque tem uma diferença muito grande. O eu ideal seria o eu perfeito, do narcisismo primário. E o ideal do eu já é do narcisismo secundário, aquelas identificações que a criança vai, ao longo da sua constituição, introjetando como sua e reconhecendo como sua, e que vai instituir essa instância que ele fala aqui, que é o ideal do eu. Não o eu ideal, o ideal do eu, tá? Então, ele vai falar do ideal do eu como sendo representações sociais, culturais, imperativos éticos que são transmitidos pelos pais, as idealizações de perfeição, né? Esse desejo de corresponder ao que se supõe, que se espera dele. É isso que vai constituir esse ideal do eu, essa instância ideal do eu, que é inconsciente, né? Ela não é uma instância consciente. Então, o desenvolvimento do eu, ele vai passar por isso, né? E ele vai depender digamos, do mesmo poder, do sujeito poder distanciar-se do narcisismo primário. Ele tem que se separar do outro, se distanciar do narcisismo primário ou desse eu ideal, para que ele possa constituir um ideal de eu, que ele vai, digamos, perseguir, né? No sentido de querer alcançar esse ideal. Mas ele sempre vai aspirar reencontrar aquela perfeição que ele tinha na ideia de de estar em comunhão com o outro, né? De corresponder ao ideal do outro, né? Então, a partir do narcisismo secundário, ou a partir da instauração do ideal do eu, né, é possível se experimentar como um outro, né? Como um outro separado, né? Por exemplo, a criança separada da mãe. Ela só pode se sentir como um eu separado, individualizado, no sentido de não fazer parte do outro, a partir da instauração dessa instância que aqui no texto é o eu, né? E o ideal, que é composto também pelo ideal do eu, que é uma instância que vai, a partir, né, de uma outra modificação que vai ocorrer, constituir o que é o superego, ou supereu, ou supra-eu. É essa instância que vai constituir o supra-eu, né? Mas como uma parte modificada dela mesma, entendeu? Por quê? A partir disso que eu estou colocando para vocês aqui, de um modo bem conciso, obviamente, né? Então, tem uma instância que chama ideal do eu, que faz parte do eu, mas que é inconsciente, tá? Essa instância é erigida pelo sujeito, que se entende como a imagem idealizada de si. Então, temos uma parte de nós, que é inconsciente, que idealizamos uma imagem que é ideal, né?
e que ele vai poder reencontrar, através da realização dessa imagem ideal, a satisfação perdida com o outro, né, com o amor do outro. Então, essa é uma instância, na verdade, que, à medida que ela se concretiza nas identificações, ela é puxada para esse desejo de realizar um gozo perdido, ou a comunhão com o outro, né, quando essa criança ainda fazia parte desse outro como ideal, né, lá do narcisismo primário, né, e as identificações que, ao longo da sua constituição, o sujeito vai constituindo e que são identificações idealizadas, né? Então, é essa instância que vai se destacar no aparelho psíquico, ou do aparelho psíquico, como uma instância separada. E, a partir daí, é que vai se constituir o supereu ou o superego, né? Então, o superego ou supereu seria, então, constituído a partir do ideal do eu, como uma modificação desse, que vai congregar, digamos, a gente pode dizer que é uma instância crítica, né, que compara o tempo todo o eu e o ideal. O eu real, que ele vai falar aqui do real it, né, e o eu ideal. Então, a gente está o tempo todo, isso é inconsciente, claro, né, se comparando com isso que a gente erigiu como nosso próprio ideal para alcançar o amor do outro. Então, essa instância, ela nunca vai conseguir se realizar, mas aí tem a ajuda do supereu, no sentido de que ele vai impor que o sujeito entre nessa perseguição desse ideal, né? Então, ele vai se comparar o tempo todo, e nessa comparação, o eu, né, ou o ideal do eu, está sempre perdendo, né? Porque ele é idealizado, ele não é real, né? Então, porque o sujeito se impõe, por exemplo, uma moralidade, seguir a lei, né? É a partir da instância do supereu, porque a lei que é instaurada para o sujeito a partir da castração, né? Essa lei, ela é introjetada e o sujeito se cobra, ele tem que realizar essa lei, né? Então, o superego impõe a lei, a direção que o sujeito vai tomar em termos morais, em termos éticos, e fica se cobrando o tempo todo, né? Então, isso que... esse entrelaçamento dessas instâncias é que a gente precisa entender, né? Que uma coisa tem relação com a outra. Então, quando a gente mostrou aquela figura aqui na aula passada, né, que até o Mário projetou aí para nós, né, justamente mostra como é que se constitui cada uma dessas instâncias. Então, vamos recapitular aí, né? Digamos que, quando nascemos, né, somos sujeitos pulsionais. Então, digamos que o que domina é essa instância do id, ou o isso, que é pulsional, e eu falei também disso na aula passada, né? Então, temos uma parte de nós que ainda não se modificou, né? E que vai dominar a nossa satisfação. Ela é imediata, ela é direta, ela não tem censura, ela não passa pela barra do recalque, como quando nós, né, a partir da castração, somos submetidos a uma lei simbólica, né, e começamos a satisfazer as nossas pulsões, os nossos impulsos, os nossos desejos, de uma forma mediada, né, pelo outro, pela lei, pelo que é possível. Aprendemos a postergar a realização. E aí, se vocês pegarem o texto das pulsões e os destinos das pulsões, vocês vão ver que tem
os destinos da pulsão, aqueles que são mais diretos, né? E aqueles que são mediados pela realidade, que tem a ver com o princípio de realidade, não com o princípio de prazer direto, né? Então, é preciso que essas instâncias possam se erigir para que o sujeito possa funcionar da forma como a gente funciona, né? Então, nascemos assim, antes, sem um eu constituído. E a partir do contato com o outro é que nós vamos nos constituindo, né? Então, é isso. Se vocês olharem a figurinha aí tem essa parte que é da imagem acústica, por onde entra que vai marcar o sujeito, e esse sujeito vai se tornar um sujeito pulsional, porque ele vai ouvir coisas, ele vai ser banhado de palavras, ele vai ser banhado de sentidos, né? Ele vai tomar um banho, né? Um banho de linguagem. É isso que a gente coloca como sendo o banho de linguagem, né? E aí, a partir daí, vai se instituir, vai se modificar dessa massa amorfa, pulsional, né? Vai se modificar essa instância que é o eu, né? E o eu é constituído de ideais, né? É constituído do ideal do eu e o supereu, ou superego, que vai se modificar aí como essa instância da moralidade, da lei, que impõe as regras, que impõe as normas, né? Que faz o sujeito obedecer à lei. E, às vezes, ele pode ser tão rigoroso que ele responde a um gozo, né, para o sujeito, e ele é capaz de matar em nome disso, né? Então, por exemplo, na neurose obsessiva, o supereu é sempre muito rígido, né? Muito exigente, muito rigoroso. E aí o sujeito não tem contato nenhum com aquilo que é do seu desejo, ele não quer nem saber disso, né? Então, tudo bem até aí? Eu fiz aqui uma relação com o que a gente estudou na aula passada, para a gente poder continuar examinando o texto, tá? Mas esse texto é um texto absolutamente importante, porque é a partir daí que Freud vai fazer toda uma discussão, né, em relação, por exemplo, a alguns tipos clínicos, como a melancolia, né, como a psicose, como, enfim, que estão colocadas a partir de uma escolha objetal narcísica, né? O sujeito escolhe o eu como objeto. E as escolhas objetais que são, que ele vai falar aqui, na escolha que são anobjetais, né? São as escolhas por ideais, por identificação. Tem escolhas que são identificação ao eu e há escolhas que são identificação ao objeto, que é externo. Então, ele vai falar sobre essas particularidades do funcionamento de um eu. Então, a gente vai ver que o eu, a partir daqui, não pode ser analisado como dono da sua vontade, né? Então, quando você vai dizer para o outro, olha, você tem que fazer isso, aquilo outro, você ensina o sujeito a ser como é que o pessoal diz, a ser maduro nas suas decisões, a ser emocionalmente equilibrado, você vai ensinar tudo isso, e o sujeito vai, né, cumprir aquilo à risca, mas ele vai escorregar na casca da banana, como eu disse na aula passada, né? Porque tem algo que está para além daquilo que é a sua vontade, né? E que vai determinar comportamentos, atitudes, atos, modelos de relação que ele não quer. Conscientemente, ele não quer. Então, quando a gente se pergunta, né, na clínica, que aparecem pessoas, né, que reconhecem o seu lugar
digamos, numa relação sadomasoquista, né, onde a pessoa se encontra, ou a relação com o outro que é perverso, né, que agride a pessoa, enfim. E essa pessoa permanece naquela relação. Não é só por questões de sobrevivência, porque não sei o quê, por questões sociais, não é só por isso, é porque tem aí um desejo também, né, de responder a esse outro, de agradar o outro, de ser perfeito para o outro, né? Então, Freud vai fazer todas essas considerações a partir dessa instância do ideal do eu, tá? Que vocês já estudaram, já leram, né? Espero que agora eu tenha dado tempo de ler até o ponto que a gente está discutindo, né? Diga, Joyce. E a gente vai examinar mais diretamente o texto. Assim, sobre esses exemplos que ele cita no texto, né? Ele cita a melancolia, ele cita a psicose e tal. E eu queria que a senhora pudesse explanar com mais profundidade como que funciona a melancolia, né? A relação do eu com o superego que ele cita lá no texto. Porque, dentre os exemplos que ele já citou até agora, foi a única que a gente não explanou assim, de maneira mais direta nas aulas. É só porque, como é um exemplo, né? Aí, se a senhora comentar, ajuda a esclarecer como é que funciona essa relação. Peraí, mas o que relação de que mesmo que eu não entendi? Quebrou um pouquinho. Entre o eu e o superego. A relação entre o eu, né? A instância do eu e o supereu, né? Isso. O supereu, eu disse, é uma instância do eu, né? É a parte, digamos assim, crítica do eu. É a parte que exige, né, que o sujeito ande na linha, né? Que ele não saia da linha, que ele não cometa nenhum ato criminoso, que ele não agrida o outro, que ele não fure o olho de ninguém, enfim, tudo isso, né, que é, digamos, um vigia interno. Você não precisa do outro para lhe vigiar, né? E é ele que permite a vida em sociedade, né? Porque senão iríamos nos agredir aí, porque esse desejo de matar o outro, né? Ele está aí, ele precisa ser barrado, ele precisa ser cortado. Por isso que tem o mandamento, não matarás, né? É o primeiro mandamento, né, da igreja, não sei muito bem quais são todos os mandamentos, mas eu aprendi no catecismo que tinha lá, não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas alheias, não... Por que tem esses mandamentos? Por que foi estabelecido lá nas tábuas da lei, né, de Deus, né, esses mandamentos? Porque o homem, né, ele tem esse impulso de agredir o outro, sim, né? E para que ele viva em sociedade, é preciso que ele esteja submetido a uma lei que é comum a todos, né? E uma lei que ele internaliza como sendo a lei responsável pela sua harmonia ou a busca de harmonia com o outro, que é o supereu. Então, a relação do eu com o supereu é o tempo todo digamos que o supereu cobra do eu uma perfeição. Eu disse que eles estão sempre se comparando. Isso é inconsciente, né, gente? Então, quando a gente fala, por exemplo, em ideal do eu, muito cedo a criança começa a tentar se moldar aquilo que ela supõe que é o correto, primeiro para os pais, para a família, né, para a comunidade onde ela vive, né? Então, ela tenta responder a isso, e ela vai se identificando, ela vai querendo ser aquilo que esperam que ela seja.
E o fundamento disso, Freud vai dizer, é o desejo de ser amado, o desejo de ter um lugar no outro, o desejo de ser reconhecido pelo outro. É o desejo do reconhecimento pela via do amor, que está na base dessa necessidade que todos nós nos impomos, no sentido de nos identificarmos com isso que é o ideal. Porque, na real, como o Freud diz aqui, o real it, né? Ele precisa ser domesticado, no sentido de entrar, né, nessa comunhão com todos, no sentido da lei. Né? Existe uma lei social, existe uma lei simbólica que todos nós precisamos, né, entrar nela, porque senão a gente vai viver isolado de todo mundo. Né? Aqueles que recusam a lei acabam tendo problemas mais graves, né? Entende? Então, a relação entre um e outro está aí, né? Nesse conflito que existe, que é intrapsíquico e que é inconsciente. A gente não se dá conta disso que está ocorrendo, né? Mas a gente está o tempo todo tentando responder ao outro, fazer o melhor possível. Fazemos um trabalho, queremos o reconhecimento. Quando a gente reclama assim, poxa, o outro nem reconheceu o que eu fiz, eu me esforço tanto para fazer tudo direitinho, né? Nem parece que eu fiz nada, não me disse nada. Isso é em relação à criança, em relação aos pais, por isso que a gente reforça tanto a criança quando ela faz uma coisa, né, que a gente diz, que legal, que bacana, que bonito, né? Por isso que a gente está sempre devolvendo para a criança alguma coisa sobre um ato que ela fez e que é um ato, digamos, que ela vai preservar como aquilo que faz parte do seu ideal. Entendeu? Por exemplo, quando uma criança morde a outra, o que é que se faz? Não pode fazer isso é feio, não pode agredir o coleguinha, não pode fazer não sei o quê. E a criança vai escutando isso, né? E ela vai introjetando. E aí ela pode fazer. Às vezes faz escondido, não fui eu. Vocês já ouviram criança fazer um mal feito e dizer assim, não fui eu. Quer dizer, adultos fazem isso, né? Às vezes eu brinco assim, quando aparece alguma coisa que eu digo, não fui eu. Porque é isso que a criança faz. Ela esconde aquilo que ela já sabe que não pode fazer, entendeu? Então, é nessa relação com o outro que ela vai introjetando as identificações, e depois isso é introjetado e forma essa instância do ideal do eu, que vai, digamos assim, entrar em conflito com o eu, no sentido desse que também tem desejos, desse que também não é perfeito, que se reconhece com defeitos. Né? Tem pessoas que chegam, por exemplo, passam por um grande sofrimento por se acharem uma droga, né? Que são maus, que não sentem comoção, que não sentem afeto pelo outro, que tenham, né, e que se recriminam por isso. Não precisa ninguém recriminar, ele mesmo se recrimina. Por quê? Porque tem essa instância do super-eu, né, que faz esse serviço, digamos assim, muitas vezes de uma forma muito severa, o que é muito ruim, né? Então, é mais ou menos isso, né, Joyce, que faz com que essa relação seja sempre conflituosa, né? Não é nada harmonioso, né? E Freud vai levantando todas essas questões aqui
como uma forma, inclusive, de resgatar coisas da teoria que ele já tinha trabalhado, já tinha constituído. Ele vai falar de pulsões, ele vai falar, né, de todas essas particularidades que vão formar a constituição do sujeito, inclusive na pulsão de morte, que ele vai falar, né? A pulsão de vida e a pulsão de morte, como é que elas se relacionam entre si. Aliás, eu não vou nem cobrar isso aqui, essa parte 4 aqui, tá, do texto, eu já não vou mais cobrar de vocês, tá? Da 4 em diante. Porque senão fica demais para vocês estudarem, é muita coisa, e vocês vão estudar só até a parte 3, ok? Tá certo, Sim, o que professora. mais? Eu tinha comentado, professora, porque na parte 4, bem no finalzinho, ele fala sobre a questão da melancolia. Aí tem o trecho, como eu tô com a outra versão, aí eu vou ler porque eu achei interessante essa parte. Ele coloca mais ou É menos, logo no começo, é? mais pro final. Aqui na minha versão é na página 56. É bem pro final mesmo. Ele começa: a angústia da morte, na melancolia, admite apenas uma explicação. O eu abandona a si mesmo por sentir-se odiado e perseguido pelo supereu, em vez de amado. De modo que para o eu viver significa ser amado pelo supereu, que também aí surge como representante do id. O supereu desempenha a mesma função protetora e salvadora que tinha antes o pai, depois a providência ou o destino. A mesma conclusão deve tirar o eu quando se acha ante um imenso perigo real, que não acredita poder superar com suas próprias forças. Vê-se desamparado de todos os poderes protetores e deixa-se morrer. Esta é, aliás, a mesma situação que subjaz ao primeiro grande estado da angústia, o do nascimento, e a angústia infantil da nostalgia, a da separação da mãe protetora. Eu achei interessante essa parte que ele faz esse comentário sobre a melancolia. Aí é mais ou menos por isso que eu queria que a senhora comentasse. Porque na melancolia, né, existe uma, digamos assim, uma condenação do eu, né? O eu é condenado. Né? Então, bom, na verdade, o sujeito perde justamente isso que é o ideal, né? Então, eu não vou cobrar de vocês essa parte mais, né, digamos assim, da psicopatologia, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, comparar com as neuroses, né? As neuroses de transferência, como a histeria, como a neurose obsessiva, como a fobia, né? Que são questões de conflito entre o consciente e o inconsciente, né? Entre aquilo que se origina no eu, né? E uma melancolia, por exemplo, aonde o sujeito, quando perde o objeto, né, ele não consegue sobreviver no sentido subjetivo. Então, é como se ele tivesse se esvaindo, né? Como se ele morresse junto com algo que ele perdeu. Então, seria mais uma neurose, digamos, narcísica, porque tem o eu como ideal, então ele perde o outro, ele perde o eu. Porque o outro é projetado como um objeto que o realiza no seu ideal, entendeu? Então, toda uma questão, né, que está colocada aí nessa... eu não localizei aqui exatamente o que você leu, mas eu imagino que seja disso que você está falando, né? Essa parte 4, ele vai falar muito sobre a questão da sublimação, né? Como é que a energia libidinal vai se deslocando para outros objetos, aquela energia toda investida no próprio eu, né, a princípio, como é que ela se direciona aos objetos, como é que ela investe em outro objeto,
Como é que investe o eu como objeto e como é que investe um outro objeto, né? Então, é preciso que o sujeito saia do investimento narcísico no eu para um outro investimento. Porque, senão, ele vai projetar sempre o ideal do seu eu num outro, e se ele perder esse outro, ele morre. Ele não consegue superar um luto, por exemplo. Aliás, um texto que eu tinha colocado a princípio para a gente trabalhar seria o luto e melancolia, né? E que seria bem interessante para a gente poder pensar, não assim tão... Porque aqui é uma elaboração conceitual, teórica, entendeu? Que tem essa complexidade. Por quê? Porque Freud está reunindo aqui conceitos, né? Teorias que ele já tinha, desde o início, trabalhado. Então, por isso que esse texto é um texto mais complexo, é um texto bem avançado, digamos, é a última grande elaboração teórica de Freud. Depois ele só puxa fios para falar, por exemplo, da cisão do eu, né? Ele vai falar da divisão do eu, né? Eu vou dar um exemplo assim para vocês perceberem como isso se coloca na clínica, né? Por exemplo, quando alguém chega para tratar um sofrimento, uma angústia, uma crise que a pessoa está passando, seja uma crise existencial, uma crise, né, enfim, qualquer que seja o sofrimento dessa pessoa, ela chega, a princípio, sem reconhecer a sua divisão de sujeito. Ela só vai começar a se trabalhar quando ela se reconhece como um sujeito dividido. Como um sujeito que, para além daquilo que ele pensa, conscientemente sabe dele, tem coisas que ele não sabe. E que ele começa a demandar, né, desse que está ali para escutá-lo. Mas por que eu faço isso? O que que acontece comigo? Por que que eu quero terminar esse relacionamento e eu não termino? É uma questão, parece aparentemente simples, mas que dá a ideia de que o sujeito reconhece aí que tem alguma coisa para além do que ele sabe dele, que ele não sabe. E que ele tá perguntando, ele está querendo saber. E uma análise, por exemplo, só começa quando o sujeito supõe que o outro ali, que é o analista, digamos, sabe o que é que acontece com ele. Que mistério é esse? Que enigma é esse que faz eu comer quando eu não quero comer? Que faz eu, beber excessivamente? Por que eu faço isso? Então, eu estou supondo que tem alguma coisa em mim que eu não sei. E isso indica o quê? Uma divisão, né? Que eu sou dividido, que eu não sei tudo de mim. E por que as pessoas vão, por exemplo, para o psicólogo para perguntar, não é? Aquela célebre formulação, eu vim porque eu quero me conhecer mais. Ou seja, todos nós sabemos que tem algo nosso que é desconhecido de nós mesmos. E que eu posso supor que é alguma coisa que, enfim, ou que eu posso supor que é algo que me atravessa e que eu preciso, para poder funcionar melhor em termos de relações sociais, de eficiência no trabalho, daquilo que se espera de alguém que faz, por exemplo, uma análise, que ele, ao final, possa liberar a sua energia libidinal para realizar coisas que lhe deem prazer, satisfação, né? E que ele possa fazer suas coisas sem estar tão emperrado aí, não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo aquilo outro, que é a queixa neurótica de todo mundo.
Então, quando o Freud vai mostrar, por exemplo, né, que existe uma briga entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, ou um conflito, né, entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, é que tem alguns fenômenos psíquicos, como as compulsões, né, que ele traz lá no Além do Princípio do Prazer, que respondem, né, a uma pulsão de destruição. Então, a pulsão de vida funciona sempre em conjunção com a pulsão de morte. É sempre um conflito que tem entre, né, o laço que eu posso fazer com o outro ou dissolver todos os laços sociais, né? Que seria viver isolado de todos, né? Porque viver segundo seu próprio desejo é da ordem da impossibilidade. Assim, no sentido absoluto do termo, né? A gente pode satisfazer algum desejo, né? E a coisa mais difícil é que o sujeito possa reconhecer o seu desejo quando esse desejo é um desejo que ele não quer ter. É um desejo que ele não deseja, né? No sentido consciente. Ele deseja, porque o desejo, para a psicanálise, é sempre inconsciente. O desejo, para a psicanálise, é aquilo que nós recalcamos. É aquilo que foi censurado. É aquilo que faz força para aparecer, né? E a gente não permite. No sentido, é claro que isso tudo é inconsciente. Se é um desejo recusado, né? E que foi recalcado, ele vai permanecer lá insistindo, porque ele não vai o quê? Se apagar. Na análise, o que o sujeito pode fazer é o reconhecimento desse desejo, colocá-lo em palavras, para que ele possa decidir se ele quer o que ele deseja. Se ele vai, tipo assim, pagar o preço por realizar esse desejo que não é uma coisa legal, que é uma coisa que vai me destruir. Então, eu vou decidir se eu vou ou não, porque senão ele fica agindo pulsionalmente, se destruindo, sem saber por que está fazendo isso. Aí vem as compulsões, né? Tudo isso, tá? Então, é mais ou menos por conta dessas questões da clínica, desses impasses da clínica, que o sujeito trava com ele mesmo, né? Que Freud, para responder a tudo isso, ele vai elaborar, né, toda essa articulação conceitual, né? Ele vai falar, por exemplo, da sublimação, ele vai falar, né, daquela energia sexual, da libido, né, que é dessexualizada, né? Porque a satisfação, o prazer sexual para a psicanálise é um prazer que está ligado ao corpo, que não tem a ver digamos, com o ato sexual em si, do encontro do pênis e vagina, não é disso que se trata, mas são satisfações, né, que atravessam todo o corpo do sujeito, né? E que pode ser outros tipos de encontro, né? Isso está desde o início em Freud, desde os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, nosso corpo é todo erogeneizado, né? Qualquer parte do corpo é passível de se tornar, por exemplo, uma zona erógena de satisfação, que pode ser a boca, pode ser, a nuca, atrás da orelha, no pé, né? Tem pessoas que gostam de carinho no pé, na mão, não sei aonde, enfim, na cabeça, enfim. É uma questão, né, de como
como esse toque foi gerando sensações. Então, o prazer, inclusive, ele pode ser dessexualizado no sentido de descolado do corpo e colocado numa realização, por exemplo, numa escrita, numa coisa que você realiza, né? Num trabalho que você realiza e que lhe traz satisfação. Bom, mas voltamos ao texto. Eu quero agora as questões de vocês, tá? Do texto. Quem leu o texto, por favor? Porque na aula passada tinham poucos que leram, acho que. Eu li o texto, mas... Tá escutando? Estou escutando, sim. Eu li o texto, professora, mas eu não terminei de ler todo ele. É porque ele é grande mesmo, por isso que eu resolvi diminuir, porque não vai dar tempo de vocês estudarem tudo para fazer as respostas. Então, eu vou incluir só até a terceira parte. A quarta parte e tal, que é muito legal, porque depois ele vai falar, né, os dois tipos de pulsão, são de vida, são de morte, que é justamente onde ele vai trazer as coisas da clínica, as dependências do eu, né, o eu, né, que fica nessa dependência, né, do outro, enfim. Mas a gente não vai cobrar tudo isso para vocês, até porque a gente não trabalhou psicopatologia aqui, né? Que, aliás, é uma questão que eu tinha colocado tanta coisa no programa de vocês, gente, que eu fui tendo que recortar, cortar. Eu acho que eu vou fazer outra proposta dos trabalhos do final do seminário. Os seminários vão ser sobre os pós-freudianos, para a gente poder trabalhar, por exemplo, as estruturas clínicas. Tá? Então, como isso iria funcionar, professora? Isso o quê? A senhora vai... Claro, eu acho que a senhora vai estar falando disso pós-freudiana, acho que em janeiro só, né? Claro, lógico. Já vai terminar o ano, a gente entra em recesso no dia 22, então, óbvio que é só no final do ano, ou no início do ano. Vocês estão vendo aí que foi decretado a volta da aula presencial, né? Não sei se vai valer para nós aqui. Parece que é a pessoa que está entrando, eu não sei. Mas as aulas a partir do dia 3 de janeiro, né? Foi baixado um decreto aí, vai ser presencial. Fala aí, Joyce. Eu de novo aqui. Uma coisa que quando eu li, que ficou um pouco difícil de compreender, foi a questão quando ele coloca o id, eu não sei se eu vou falar isso, se eu entendi errado, mas o id e o supereu, né, essas duas instâncias, e a questão das identificações do eu, como filogenia. Eu não sei se eu entendi corretamente. Mas ele cita que, de certa forma, ele coloca nessa perspectiva de filogenia, como se pudesse ser passada para frente. Muito bem. Se você buscando aqui, peraí. Tá, tente encontrar aí, enquanto eu vou falando alguma coisa sobre isso, porque isso é uma questão importante. Porque, veja, quando ele vai falar sobre o id, né, ou isso que eu falei que era instância pulsional, né, ele vai dizer que o id é inconsciente, né? O que é passível de se tornar consciente é o que está numa outra instância, no eu, no supereu, enfim. Mas o id é inconsciente, né? Digamos que seria o motor aí de tudo, que dá energia de vida para a gente, né?
onde tem, digamos assim, a fonte das pulsões, das libidos e tal. E que tem partes desse id que são elementos recalcados que subjazem aí, né, mas que são passíveis de se tornar consciente se passarem para o pré-consciente, ou seja, fizerem parte de uma das instâncias do eu, né, e podem se tornar conscientes. Mas tem partes do id que tem a ver, digamos, com marcas ontogenéticas de toda uma hereditariedade psíquica, né, que o sujeito já traz inscrito na sua própria espécie. E que são coisas que nunca vão ser representadas. Vamos usar esse termo representação. Nunca vão passar pela representação psíquica. E aí vocês lembram do que vocês já estudaram, do inconsciente, né? Então, tem elementos que compõem o id que jamais vão passar para a representação psíquica. Porque só quando passa para a representação é que se enlaça em palavras. E, a partir disso, pode se tornar consciente, ligado a uma outra coisa. Então, o que ele está dizendo aqui é que tem alguns elementos no id que fazem parte dessa ontologia, ou uma ontogenética, que tem a ver com a espécie, né? Que tem a ver com uma história da humanidade, que já foram ali inscritas. E que tem uma parte que ele vai falar justamente, você localizou aí, quando ele fala da filogenética, que tem a ver com a questão da história, né, de cada um. Localizei, professora. Eu acho que é essa parte aqui, ó. Na minha versão, está na página 33. Mas a sua versão é outra. Então, me diga se está antes ou depois daquele desenho. Depois. Muito depois? É na parte 3, o eu e o super-eu. Na parte 3? Aham. Tá. Deixa eu ver se é mais para o final ou se é mais para o início. Peraí, rapidinho. Ajudem a Joyce aí, gente. É bem no finalzinho, professora. Eu acho que é umas... Talvez a senhora consiga umas 2 páginas antes, talvez, porque tradução, mas não muda tanta coisa, né? Porque eu realmente não li essa versão. 2 páginas antes de terminar é difícil, né? Não? Quem é que está acompanhando dessa... Professora, eu acho que está na página 46, que a Joyce está retratando, que ele começa a falar... O que é a biologia e as vicissitudes? É assim mais ou menos que inicia o parágrafo. Tá aqui. Tudo que a biologia e os destinos... Já encontrei. Pode ler, então. Tá bom. O que a biologia e as vicissitudes da espécie humana criaram e deixaram no id é assumido pelo eu, através da formação do ideal e revivenciado nele individualmente. Graças à história de sua formação, o ideal do eu tem amplos laços com a aquisição filogenética, a herança arcaica do indivíduo. O que fez parte do que é mais profundo na vida psíquica de cada um se torna, através da formação do ideal do eu, no que é mais elevado na alma humana, conforme nossa escala de valores. Mas em vão nos empenharíamos em localizar o ideal do eu, ainda que apenas de modo semelhante ao que fizemos com o eu, ou inseri-lo numa das imagens com que tentamos figurar a relação entre eu e id. Isso. Porque, assim, você localizar a constituição do eu, né? Primeiro na questão do narcisismo, na imagem que é devolvida pelo outro, que a criança, né, começa a se reconhecer como um eu separado do outro a partir da imagem corporal, de uma totalidade que ela projeta como sendo seu corpo, né? Tudo que vocês, eu acho que estudaram, né, em Psicanálise 1, que tem a ver com o momento em que a criança, porque, a princípio, a criança ela não sente uma unidade corporal. A sensação que a criança tem, eu comparo muito, não sei se vocês conhecem, agora tem o slime, vocês sabem o que é o slime, né? Que estava na moda uma época dessa,
aquela gosma, né? Aquela gosma sem forma, né? Então, aquilo, bom, na época dos meus filhos pequenos, era geleca, né? Que é um negócio todo mole, que a gente pode dar a forma que a gente quiser, né? Aquilo é tudo uma massa amorfa. A princípio, a criança, e isso tem a ver também com a biologia, tá? Porque vocês sabem que você já deve ter estudado isso em biologia, até para fazer o vestibular, que o sistema neurológico do humano é o último que atinge um grau de maturação final, né? Inclusive, tem aos 7 anos que a criança está, né, com o sistema neurológico, digamos, maduro, né? E por isso que a gente tem cuidado com a criança, por isso que tem a história da muleira, que se bater aqui, porque a calota craniana, ela não nasce toda fechadinha, então você tem que ter cuidado com a criança para ela não se bater muito violentamente, né? Porque ela pode ter, por exemplo, é muito comum, né, nas crianças as crises convulsivas, que são o quê? Cargas elétricas, né, que deixam o corpo todo descontrolado, digamos assim, né? Então, isso daí traz uma sensação para o bebê, isso já foi comprovado em pesquisas, muitas pesquisas já foram feitas com isso, essa sensação de que ele não tem uma unidade corporal, que é como se ele fosse se esvaindo, assim, entendeu? Quem dá essa forma é interessante, porque o nosso corpo, ele só ganha uma forma a partir da projeção subjetiva de uma imagem, que se antecipa a essa contenção do corpo numa forma. Então, isso é uma coisa muito interessante, que é estudado pela biologia, inclusive, né? E que, desde o início, Freud fala sobre essa impossibilidade de se reconhecer um eu separado do outro antes de que se tenha digamos, essa gestalt, essa forma unificada, como um corpo. Por isso que Freud diz que o eu é, a princípio, um eu corporal. E depois vem as identificações, que é tudo no campo subjetivo, né? Então, quando ele fala disso, ele está falando da constituição do eu. Em relação ao ideal do eu, o que ele está dizendo aqui é difícil reconhecer onde é que se começa. Por quê? Porque tem a ver com toda uma história, né, de vida de cada sujeito, de cada família. Trazemos traços da nossa família nos nossos comportamentos, né? Enfim, por exemplo, avós, né? Às vezes, você vê, por exemplo, eu vou falar da minha própria família, por exemplo, as minhas filhas, elas falam, agora não, que eu já estou mais velha, né? Então a minha voz já está mais decaída, digamos assim, né? Mas a gente falava, ninguém sabia quem era quem, né? Ao telefone, por exemplo, porque a voz é muito parecida, voz rouca e tal. E aí, bom, estou dando um exemplo assim, que tem até explicação na biologia e tudo, mas que eu estou falando de traços que o sujeito já traz, né? E que tem a ver com essa filogenética. E que Freud está dizendo que é difícil localizar ou determinar quando é que começa essa instância a se instaurar. Porque tem um texto chamado Psicologia de Grupo e Análise do Eu, que eu já falei para vocês, que também ele baseia muito essa parte do estudo aqui, onde ele fala das primeiras identificações da criança. Ela se identifica, a princípio, com a primeira identificação, a primeira marca identificatória da criança é com o pai, mas não o pai biológico, não. Com o pai no sentido dessa projeção de uma imagem ideal que atravessa gerações, né? Então, é disso que ele está falando, tá?
Então, para entender melhor isso, é preciso ler, estudar, né? Porque isso é uma parte. E aí, além disso, tem a parte que eu estava falando da ontogenética, né? Tem a filogenética, que tem a ver com, né, com a história individual de cada um, do que ele toma disso, né? Dos traços com os quais ele se identifica. Lá no texto da psicologia de grupo e análise do eu, Freud fala de 3 identificações: a identificação ao pai, a identificação ao sintoma e a identificação ao traço, à marca. Aquilo que primeiro o sujeito liga, né, como um traço que o identifica, como humano, né, como falante. Então, Freud vai falar disso lá nesse texto, né? É o capítulo 7, que fala das identificações, né? O primeiro reconhecimento do eu é a partir de uma identificação que ele faz com algum traço, com alguma marca. Aí começa toda essa, né? Ok? Então, vocês teriam mais questão do texto, gente? Amanhã, como é que vai ser nossa aula amanhã? Tá? Vocês vão trazer as questões dos textos que vocês já estudaram, certo? E a questão de vocês, a gente vai fazendo uma revisão, mas vocês têm que participar, tá? Senão também fica muito chato, né? Só eu que falo e vocês não falam. Só que tem 2, 3, vocês podem perguntar, qualquer um de vocês podem perguntar, né? Tá certo, professora. E aí, né, o Jefferson fez uma pergunta em relação àquilo que eu coloquei sobre por que eu não mandei ainda o resto do cronograma para vocês? Por causa das dúvidas. Também eu sou uma sujeita dividida, entendeu? Então, tem tanta coisa que eu queria trabalhar com vocês, mas o tempo não permite. Então, a gente tem que colocar um limite, né? E aí, o que eu avalio de toda a minha experiência de 30 anos de professora, né, é que é mais importante para vocês, que vocês tenham um pouquinho de noção sobre a psicopatologia da psicanálise, que vocês vão aprofundar em avaliação, tá? Avaliação clínica e processos psicoterápicos na psicanálise. Tem uma disciplina que vocês vão fazer com esse nome, né? Enorme, né? E que, se for comigo, bom, tudo bem que vocês vão estudar, né, mais profundamente, mas eu acho que vocês têm que ter, pelo menos, uma noção, né, do que é que pensa, por exemplo, a psicanálise em termos dessa dita psicopatologia, né? E aí, eu tinha dito para vocês que a gente poderia trabalhar os pós-freudianos, né, um pouquinho, e faria um outro trabalho. Esse trabalho que eu propus, vocês vão fazer certamente na avaliação, pegando um outro viés, né, que é da interseção da psicanálise com outras áreas, que também é importante, né? E aí, o que eu pensei foi que vocês podem fazer os trabalhos com os pós-freudianos. Aí a gente pode pegar Melanie Klein, Lacan, Françoise Doutor, Winnicott, quem mais? Ou Ferenczi, ou que... Professora, esses trabalhos com esses textos pós-freudianos, ele vai ser
vai ser um Seminário. trabalho. Vai ser um seminário, né? Ah, tá. Seminário, final, tá? E aí a gente trabalha o que está faltando, o que eu acho importante, nesse período aí, tá? Até chegar nos seminários. E as datas já estão lá, todas estabelecidas. Tá bom? Nossas aulas vão até o dia 8 de fevereiro. Ok. Só que nós vamos, como a gente não teve nenhum problema, a gente talvez consiga terminar em janeiro, no final de janeiro. Tá? Beleza? Tudo bem. Antes da senhora partir, antes da senhora sair, Jefferson. Eu vou partir para onde? Partir para onde, foi pesado, desculpa. Antes da Você está senhora querendo me ver sair, pelas costas, é? Não, professora, não é isso. Sim. Eu fiquei com uma dúvida nessa seleção de texto, que vai ser uma avaliação descritiva, né? Eu já escolhi o texto que eu vou trabalhar e só queria saber se a senhora pode confirmar que vai ser em dupla mesmo, porque a senhora falou pode ser em dupla, só que não confirmou se... Mas aí, pronto, foi bom você tocar nesse assunto, vou lhe dizer por quê. Eu estou procurando aqui os textos que eu separei da porção, do recalque. Bom, mas eu não vou achar agora. Mas, enfim, foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente tem que decidir, ou é em dupla ou não é, porque não tem esse negócio, aí eu vou fazer sozinha, vou fazer em dupla, vou fazer em tripla, não, é todo mundo igual. Eu concordo que Ou é em dupla ou não é em dupla. Não pode escolher, porque aí fica ruim para mim, entendeu? Então, tem 21 alunos na sala e alunas. Eu acho que tem mais alunas, né? Então, tem 21 alunas na sala e os alunos no meio delas. Bem de teu fruto. Então, vocês vão me dizer agora, tá? Se vão fazer em dupla ou individual. Quem concorda que Em seja dupla também vocês podem, mas se for fazer em dupla, é para fazer em dupla mesmo, discutir os textos e tal, para poder responder. Né? Bom, o Mário, já que o nosso representante não está aqui, pelo menos eu não estou vendo, né? Ele não apareceu mais aqui na aula. Pode anotar aí para a gente computar quantos votos vamos ter a favor da dupla. Já ganhou a dupla já, professora, só olha os comentários. Aí o pessoal já respondeu? Deixa eu ver aqui. Professora, a gente... Não estou conseguindo abrir o chat. A gente opta por dupla por causa da discussão mesmo. A gente acredita que discutindo com outra pessoa o trabalho fica mais fluido de fazer. Também acho. Fica muito aquele negócio de você, eu gosto de tal coisa, aí às vezes não é. É legal quando é feito em dupla, que vocês estudam, aí é bem bacana. Eu gosto dessa ideia, né? E aí vocês escrevem aí do jeito que... Né? Escrever a 4 mãos também não é uma coisa muito fácil, mas dá para escrever, né? Não precisa fazer longas respostas e tal. Tá bom? Então, é isso, em dupla, né? Isso, dupla, professor. A Isadora disse, quero, kkk, quero o quê, Isadora? O que é que você quer? Hein? É a dupla, é? Ou é outra coisa? A dupla, professora. Ah, tá. Sim, e vocês não têm dúvida, vocês são muito sabidos. Né? Eu até hoje tenho dúvidas aqui, gente. Cada vez que eu leio o texto, eu digo, isso aqui é interessante, eu nunca tinha parado para pensar aqui nessa questão. Né? E vocês não têm dúvida, então tá bom. Hã? Não quero abrir o meu leque aqui, não, professora. Não, pois eu queria dar oportunidade também para outros, né, Jefferson? Que não.
ainda não perguntaram nada, enfim. Eu já ouvi muito quando que eu cobro mesmo esse negócio da leitura, pergunta, eu gosto da participação porque vocês têm que dar a parte de vocês também aqui, né? A parte de vocês é o que vocês trazem de comentário, de dúvida, de qualquer coisa. E às vezes, alguns alunos e alunas dizem que não entenderam nada, que não sei o quê, que é difícil, que não gosta de psicanálise. Também pode não gostar, mas é uma disciplina obrigatória que tem que estudar, né? Eu estudei coisas que eu não gostava pra caramba para chegar até aqui, entendeu? Muita coisa que eu não gostava eu estudei. Aliás, eu gostava de tudo, para falar a verdade. Tanto que eu fiz 2 graduações, né? Então, tudo enfim, quando eu entrei como professora na universidade, eu entrei num concurso tinha uma disciplina do currículo antigo que chamava Teorias da Personalidade. E quando eu estudei, obviamente, a gente estudava tudo, mas estudava muito, né? E eu passei muitos anos ministrando essa disciplina, eu tinha que falar de todas as teorias, né? E eu estudava todas as teorias. Eu tinha que estudar. Estou falando do lugar de professora, mas também do lugar de aluna, eu estudava todas as teorias. A gente tem que estudar, gostando ou não, né? E na verdade, bom, nenhuma teoria tem algo que seja incoerente, absurdo, nada disso, né? Cada teoria enfatiza um aspecto do sujeito, né? Que considera mais importante, né? Que é aquilo que determina o modo que o sujeito se apresenta para ele mesmo e para o outro, enfim. Mas nenhuma é para ser jogada fora. Existem todas as teorias, e ainda bem que existe, né? E esse campo da pluralidade na psicologia é muito importante. Não há... eu lembro que eu escutava muito essa história de que deveria haver uma síntese dessas teorias, e quem tenta fazer isso faz besteira, sabe? Faz uma miscelânea de coisa que não dá certo, porque o humano, ele é complexo. Se não houvesse uma complexidade subjetiva, né, no humano, era muito bom, era muito fácil. E nenhuma teoria vai dar conta de tudo, entendeu? Então, é isso. Um beijo e um abraço e até amanhã. Tá bom? Agora, amanhã você está com questões. Eu vou anotar aqui. Quem fizer questões vai ser anotado. Tá bom, professora. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia. Até amanhã. Tchau, professora. Bom dia. Tchau.